Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Que venha abril, que tenhamos uma excelente jornada. Somos irmãos de batalha, somos Águias e Top Traders. Agora 16h50, 3/4 de 2023. Você que me ouve é a razão de ser do trabalho que nós desenvolvemos com muito carinho. Temos amizade, uma grande comunidade e que abril seja um mês surpreendentemente positivo. Caríssimos, falando aqui do mini índice, vamos fazer um estudo com bastante tranquilidade para que eu possa passar todo o meu racional aqui para vocês de forma sempre detalhada e, além disso, tem a questão educacional que é extremamente válida. Uma vez que a operação é momento, o aprendizado é para sempre, ele é perene. Situação número 1. Nós temos um pivô de alta clássico rompido aos 101.650 pontos. Por quê? Nós tivemos um fundo, um topo. Deixa eu só fechar aqui o broadcast, que aí o computador fica mais ágil. Aí eu exijo menos da banda. Então nós temos aqui um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Perfeito? Então acabou de acionar um pivô. Isso abre uma possibilidade muito, mas muito provável mesmo, de uma terça-feira de alta. Até onde? Provavelmente com busca aqui dos 103 mil pontos, com possibilidade de buscar sim algo perto de 4 mil pontos entre o fechamento de amanhã e a abertura de quarta-feira. Para que a nossa ideia do fechamento perto do 108 se faça material até sexta-feira, é interessante sim que quarta-feira, pelo menos em fechamento, feche acima de 104.675 ou 105 mil pontos. Pô, professor, quer dizer que quinta-feira pode subir 3 mil pontos? 3 mil pontos não, mas talvez 2 mil pontos, 2.200 pontos, fechando acima do 107. Ah, mas aí não vai tocar 108 mil pontos, é verdade, provavelmente não ocorrerá. Mas vai se aproximar dessa região aqui que nós temos na tela, 107.970, 107.990, ok? Então, se você disser para mim, olha, eu vi teu racional de manhã, hoje precisaria ter fechado em alta, para realmente a teoria do 108 ficar vívida, correto? Correto, sim. Enquanto eu vos falo, tomo meu Red Bull de melancia. Mas a expectativa ela é positiva, mostrou reação e tal. Nós temos, eu vou apagar aqui o pivô, para poder estudar o diário. Tem uma ideia aqui que passa por um ombro, cabeça-ombro invertido, sombra inferior, enfim. Mas 108 essa semana, com o pregão de hoje, fica realmente mais difícil. Muito difícil, na verdade. Mas 105, 106 ainda continua factível. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Solange Reis, professor, boa noite, tudo bem? Tudo certo, Solange? Acredita que a provável taxação das empresas chinesas pode ser um gatilho para a alta das varejistas? É possível, não é o principal. Seria um fator secundário. Passa realmente como fator primário o pico da Selic, o início dos cortes, em segundo lugar, um arcabouço fiscal bem elaborado que pode, juntamente com a reforma tributária e administrativa, em 2023 mudarem a história do Brasil. Agradeço se analisar, projetar Emiglu e Cirela, agora mesmo. Então vamos lá. Colocar aqui Magazine Luiza. Vocês sabem que não é a minha predileta, eu tenho predileção por Gemate, quero. Mas é uma possibilidade real aqui de formação de pivô a 3,58. Como a Solange Reis ela falou em projeção,
Eu vou traçar aqui uma LTB, correto? Que provavelmente será rompida. E acima, Solange, de 3,99 só tem resistência a 4,65. É um alvo curto. Para quem é mais ousado, 5,01. E Cirela, que é uma das ações prediletas do meu amigo André Moraes, tem um desenho muito parecido, que é o do pivô, né? Vamos marcar aqui para vocês perceberem. Nós temos um fundo, um topo, fundo mais alto que o anterior. Provavelmente haverá o rompimento nos próximos dias e acionado o pivô a 14,54, o que projeta 16,76 no curto prazo. Tem um gap aqui a 17,03, ele pode ser fechado, pode ser um alvo um pouquinho mais estendido, um alvo estendido, digamos assim, né? Stop aqui, rompe uma resistência, vem aqui no gap, se fechar o gap e continuar em alta, para quem pensa em médio prazo, algumas semanas, a gente pode pensar sim em 18,91, 19 reais, o que seria, às vezes parece pouco, né? Mas se você dividir 19 reais por 13,68, você está falando em 38, 39%. Que é quanto tempo de renda fixa, né? Só pensar dessa maneira. Matheus Carneiro de Moura, deixa um bom dia aqui pro professor. Obrigado, querido Clóvis Faleiro. Mestre, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Obrigado a você, Matheus, João e Solange, que enobrecem a nossa gravação. Ele pede Prio 13 e o petróleo Brent também azul. Eu acho que não poderia ter... Ele fez isso há 2 dias, mas não podia ter pedido a melhor, né? Capitaneada pelos árabes sauditas, a OPEP vai cortar, já anunciou a corte de produção. Então, eu até brinquei ontem à noite, hoje de manhã, pessoal, a plataforma de vocês não está errada, não. O petróleo está subindo 6, 7% mesmo. Então aqui nós temos um gap, né? Para saber se ele é de fuga ou não, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Então o petróleo Brent subindo 6%, negociado em Londres, e o WTI subindo 6,15, com grande volume, chegando aqui numa região de resistência, né? Vamos ver como é que vai reagir. Se eu tivesse uma compra no petróleo feita no rompimento do pivô 71,67, por exemplo, eu entregaria 50% aqui, colocaria os outros 50% stop 2, 3 centavos abaixo da mínima de hoje, que foi 79 dólares. Ah, mas tem volume. Perfeito. É o que eu faria, seria a minha estratégia. Eu colocaria esse stop no intraday. Aí sim você está trabalhando com stop inteligente, racional. Então essa é a questão, né? Se vai deixar essas resistências para trás ou se vai de repente ficar trabalhando de lado aqui. Certo? Sobre a Prio 3, o setor de petróleo é um dos poucos, talvez um dos únicos, nós não temos exposição ao setor. E hoje, né, está subindo 4,04 na esteira do petróleo. Então, eu trabalharia o quê? Stop abaixo da mínima do dia anterior. Poderia até fazer uma compra. O gráfico é, de certo modo, amigável. Se a gente trabalha aqui com Enalta, por exemplo, também é um gráfico amigável. Tem um ponto-chave aqui que é 11,91, pode acionar pivô. E a Petro 13,4. Então, Petro 3. Lembra que eu falei para vocês, se eu fosse operar alguma coisa de petróleo, seria a Petrobras? Está reagindo bem. Tem gap aqui para fechar, ó, a Petro 13 e tem a Petro 4. Então, assim, se eu tivesse... Porque às vezes, pessoal, eu já operei DI junto a um banco, né? Eu era trader de DI, era comissionado, aquela coisa toda, por quase 2 anos, mas eu nunca operei, por exemplo, era diferente, né, esse tipo de operação que eu fazia. Eu fazia mais o trabalho de estrategista do que de trader, exatamente, enfim. Mas às vezes você é tesoureiro e chegam para você e falam, você tem que se expor ao setor de petróleo, você tem 10 milhões aqui, você tem que montar a posição, a gente tem um horizonte de 3 meses. Eu faria em Petro, né? Em Petro 4, ela está rompendo um pivô, tem gap aqui acima do preço. Eu faria em Petro sem pensar 2 vezes.
Ok? Querido amigo João Vinícius, o Clóvis pediu azul também. Azul 4. Bom, a azul, ela está caindo de forma inversamente proporcional, né? Porque aumenta o combustível da aviação. Se eu tivesse uma compra, a partir de amanhã eu colocaria stop abaixo da mínima de hoje. Foi 11,32, colocaria em 11,25. Estopou, leva. Porque parece aqui um mastro bandeira de baixa, ok? Mas eu trabalharia com stop, eu não faria operação na mão. Ótimo final de semana, querido Wagner, diz meu amicíssimo João Vinícius, querido amigo de todos os dias. Inclusive, eu falo muito do meu primo João, sexta-feira almoçaremos juntos e dentro em breve voltaria aos estádios. Outro dia falaram que me viram no estádio, viram nada, eu não vou, faz ó. O camarada disse que me viu no estádio, não sei, eu vi ele falando isso daí num outro canal que eu acompanho, inclusive falou que eu tinha sido educado com ele, tirei foto e tudo, é mentira. Desse jogo que ele falou, assisti em casa. Mas enfim, tá valendo. Baseado na sua análise do Injota, seria o 111K um ponto decisivo, se rompido para uma alta expressiva, que teria grande chance de atingir 115K. Não sei se entendi bem, desculpa se não, você é sempre bem-vindo. Quando tiverem dúvidas, que Deus ilumine a todos nós. Um forte abraço, é só perguntar, me coloquem para trabalhar, que é um prazer poder trazer o conhecimento, enfim, compartilhar. João, nós temos uma região, 104,775, 104,675. Indubitavelmente é o ponto que separa o joio do trigo. E eu diria que é uma neckline. Viu, João? Eu diria, aqui eu teria um primeiro ombro. Ok? Aqui eu teria um segundo ombro e aqui um terceiro ombro. Então, situação número 1. Aqui ficou um desenho meio maluco aqui, agora ficou certo. Então aqui é o primeiro ponto. Esse rompimento de 14, eu sempre pego o ponto mais alto, né? 14,775 projeta 108. O 108 projetam o gap. A 110,675. Se passar reto pelo gap, 112,255. Eu acho que aqui está o ponto que separa de fato os homens dos meninos. Agora, a gente tem algumas ferramentas auxiliares. Essa LTB, uma vez rompida, ela coloca o mini índice no território comprador. E tem outra LTB. São ferramentas auxiliares. Aqui eu posso trabalhar com uma outra ideia de LTB. Sim ou não? Então são referências. Ok? Maravilha. Então acho que assim a gente faz um estudo bem completo, elucidativo, com ilustrações, inclusive, que eu acho importante para a fixação do aprendizado de vocês. Muito bem. Nós temos o milho. O milho realmente tem um sinal de fundo. Tem um arami. O que entrou da semana passada fechou fora da banda. Ele mira R$ 85 no curto prazo. Dei um F25. Não tem sinal de fundo. Parecia que ia, mas não tem força, né? Então, agora vale a pena fazer um trade nesse momento no DI. O trade foi aquele que eu comentei, era vender aqui em cima para zerar no gap. Agora, pouco interessante o DI. Um F25. Eu não vejo, por exemplo, nada muito claro assim que chame a atenção, que seja um mega trade, alguma coisa do gênero. Aí a gente chega no mini dólar. Mini dólar hoje vai ajustar favoravelmente aos vendidos. É um candle verde, um volume razoável, mas não significa fundo nem nada. O dólar deve escorregar ali para os R$5 logo menos, sem grandes novidades ou mudança de expectativa. No intraday também não tem nada de
de novo aqui. Alguns podem dizer, mas tem um ombro cabeção bem invertido. Mas você olha todo o contexto, ele não é incisivo, não é cravado, enfim. Até pouco... Uma figura pouco interessante. Deve escorregando aí para baixo, derretendo. O acabouço fiscal deve chegar no Congresso essa semana. Podemos falar dos ativos fixos, a começar por Itaúsa. Itaúsa armando um pivô. 8h30 confirma a figura. Podemos trabalhar também com a linha auxiliar que eu comentei, sem dúvida nenhuma. Pessoal, sexta-feira não tem pregão aqui no Brasil, teve essas histórias dos feriados, o ano passado, que deu um pouco de confusão, não tem pregão na sexta, ok? Então Itaúsa na tela, YouTube 4. YouTube, essa queda abre uma boa oportunidade, porque fecha o gap. Ombro, cabeção, ombro invertido também, teste dessa região aqui que é um eixo de W. BBDC4, os ativos fechando agora, está pegando bem o fechamento, 17 e 7. Hoje os bancos foram os vilões. Se a gente trabalhar aqui com Unibroker barra Ibov, o site do meu amigo Carlos, já fomos muito próximos assim, hoje há muito tempo que eu não falo com o Carlos, mas eu continuo sendo um admirador do trabalho dele e tal. Na verdade é Unibroker barra Ibov aqui que eu preciso. Vamos ver. Ó, quem são as ações que estão pressionando positivamente? Petro 3, 4, B3, SUSB. Aí bancos, ó, Itaú e Bradesco, Renner, ó, Apivida, fazendo pressão para baixo. Vamos dar uma olhada em Renner e Apivida. Colocar aí como destaques. Então o Bradesco está acumulando aqui na minha visão para logo menos explodir. O FNC deve ser protagonista da virada da bolsa. Renner é uma empresa que nós temos em carteira. Hoje a gente tem uma carteira muito heterogênea, né? Alguns ativos que deram muito certo e outros que não, né? Então Renner é uma empresa nesses níveis. Eu acho que por enquanto não vale a pena sair. A gente pode até sair, mas teria que ser no momento oportuno para fazer uma troca, né? Então Renner acionou o pivô de baixa 16,25, precisaria voltar a trabalhar acima desse patamar para atrair a compra. E a Apivida nós não temos, mas ela esteve aí nos holofotes. Eu falei para vocês que não era negócio e continuo achando que não é, um ativo controverso. Vamos ver como é que está com a Qualicorp. Tem fundamentos muito complexos, a Qualicorp também, essas eu não compraria mesmo assim. É aquela história, se melhora a economia como um todo, esses ativos sobem, mas acho que tem ativos que podem subir mais. Então, continuando com os ativos fixos, BBAS3. Oportunidade, ó, teste do eixo, aqui do fundo duplo. E B3, SA3. Vamos ver aqui. Essa é um ativo que eu não tenho, não morro de amores assim, mas o sinal é muito forte, né? É um arame, apesar do movimento curto, tem fundo duplo, curto, rompimento falso de 10,22, rompimento falso de 10,21, tem um eixo de W claro, é uma das melhores oportunidades que eu vi nos últimos tempos para comprar B3 e SA3. E eu sei que muita gente é fã do papel. É muito difícil você comprar esse ativo neste momento e não ganhar pelo menos uns 10% durante o mês de abril. Minha visão, coloca 100 mil, apura 10, coloca 50 por... É uma ideia, se eu tivesse hoje um caixa eu faria um trade nela. Ok? Maravilha. Então vamos lá, vamos falar dos índices aqui, começando, eu já tomei aqui meu energético de melancia, agora eu coloquei uma água aqui ao lado, vou tomar minha água. Um dos ativos é Small 11, não precisa nem falar, né, que eu entendo como rara oportunidade.
deve cravar aqui um padrão da alavanca. Eu diria que se hoje nós tivéssemos mais umas 2 horas de pregão, o mercado fecharia com uns 400, 500 pontos de alta. Tudo bem, tem mais 1 hora, mas daqui a pouco já vai ajustar, né? São 17h11. Então o padrão da alavanca Small 11. Hoje, né, o cliente que vai colocar dinheiro, o aluno, num fundo, eu acho que é muito mais negócio comprar Small 11 ou montar uma carteira própria, na minha visão. O IFNC, ele tem que ser protagonista pelo seu peso. É provável que exista um rompimento de pivô a 9853 aqui em cima. Provável, mas muito provável mesmo. Hoje o meu filho estava perguntando para mim, né, sobre o setor financeiro, como é que estava, se eu achava que ele seria protagonista numa virada da bolsa. Eu acredito que sim. Nós temos aqui uma LTB, é possível traçarmos um canal. Ele está trabalhando agora, ele se forma esse ano, né? Ele está na área de direito, sim. Ele está trabalhando agora num escritório que fica em São Paulo, ali perto da Berrini e tal. E está estudando o setor financeiro, eles têm que trazer alguns assuntos à tona tal. E ele me perguntou, eu falei, olha, deve fazer um pivô, isso significa, por exemplo, que grandes bancos serão prováveis oportunidades, né? Não só os bancos, né, mas também serão. Ele falou, pô, o que você tem em carteira? Eu falei, ó, eu e o grupo a gente tem BPAC, que na nossa opinião está muito alinhado com o IFNC. Foi esse estudo exatamente que eu mostrei para ele. Né? Então você olha um canal no IFNC, BPAC está muito alinhado. Ah, professor, mas não está milimetricamente alinhado. Mas, pô, né? Tá alinhado, né? Enfim. Né? Tá alinhado. Ó. Tem um canal também. E BBAS13 e Bradesco, são as 3. Então hoje, se eu fosse montar uma terceira posição, seria BBAS3, com perfis diferentes, gestões diferentes, mas igualmente interessantes. Né? E aí o Imob tem a ideia também da formação do pivô, do padrão da alavanca, né, de ser uma correção dentro de um movimento de virada. E o IMAT, que é sempre diferente, hoje foi realmente em razão do petróleo. Fazendo aqui um destaque, nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido. Isso não é qualquer coisa, porque esse ombro, cabeça-ombro invertido, ele... Situação número 1. É claramente também um pivô de alta. Cabeça do pivô 5,445. Segundo, tem sombra inferior, respeitou a média de 5. Então é aquela história que eu falo das árvores. O pessoal pegou essa história que eu conto das árvores e das florestas e adaptou falando das folhas também. É até engraçado, né, ver essas coisas. É claro, é uma história que já é de domínio público, mas eu digo o pessoal no mercado financeiro mesmo. Então o índice, fazendo um estudo um pouco diferente do índice do setor elétrico, ó, dá para traçar uma linha de tendência de baixa. Conseguimos traçar outra linha aqui também. Algo mais ou menos assim, pode não ser perfeito, mas passa a ideia de um canal. E onde é que está o pulo do gato? O índice de consumo. Enquanto o índice de consumo não mostrar robustez, o mercado não virou de verdade. Agora, de repente, os outros setores tem 1, 2 ou 3 meio xoxos. O índice de consumo robusto, o mercado é virada consistente. Então a cabeça do pivô 2675 com 18. Aí a gente chega aqui na Bolsa do Japão, uma aula de análise técnica. Candles dos dias 15, 16 e 17, aqui é uma estrela da manhã, deve voltar aqui às máximas. A Bolsa de Xangai, após os PMIs, ela rompeu o pivô. A328664. É um mega sinal de otimismo por curto prazo. Eu falei que isso daqui não ia detonar como oco, em razão do movimento anterior, que é muito forte. Ok? O minério, se alguém perguntar, poxa, professor, você acha que o PMI que veio mais fraco impactou o minério? Impactou, mas não vai fazer o minério
derreter, por exemplo, mas impactou, veio um pouco mais fraco que esperado. Aí nós temos os títulos americanos de 10 anos, que por 3 sessões seguidas quase encostaram praticamente na média de 21, sentiram a pressão. Aí eu vejo, por exemplo, um gráfico desse como os títulos americanos de 10 anos e vejo alguns entendidos falando o Federal Reserve vai aumentar os juros em 0,25 na próxima reunião. Não vai aumentar. Vai aumentar porque a OPEP cortou a produção de petróleo. Aí você olha o gráfico dos títulos de 10 anos, fica claro que vai haver manutenção. Né? A história de você ser um teórico e você ser um trader de verdade. Então nós temos, por exemplo, aqui o índice Nasdaq. Caiu 0,20, 0,27. Não muda nada. Ó. Acabou de romper um triângulo. Você olha o S&P. Lembra que eu falei que provavelmente fechariam, principalmente Dow Jones e S&P positivos hoje? Tá aí, ó, fechando na máxima, desenvolvendo fundo. É a mesma leitura que a gente tem para o Dow Jones. Dow Jones, inclusive, rompendo 33572, uma região de resistência importante. Podemos traçar aqui uma LTB como referência. Correto? O VIX não está interessante para trades, não está. Ele tem um viés de queda, mas eu não sei até que ponto vale a pena uma exposição na ponta vendedora. Trade bom era vender a 28 para zerar a 19. Isso daqui é uma fortuna no mercado de índice de volatilidade, para quem opera sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas seguiram essa ideia, fizeram o trade conosco. E o BZQ, um repique até a média de 5, não é, na minha visão, sinal de fundo, de virada, vai voltar a subir, então as bolsas vão cair. Isso não. E tem o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. Falhou no rompimento da LTB, é verdade. Está fazendo um pullback aqui nas médias e logo menos deve voltar a subir. Daí eu chego nas bolsas na Europa. Reino Unido, desenvolvimento absoluto de fundo, sessão de alta, mesma coisa Paris. Teste logo menos das máximas recentes, quer dizer, desenvolvimento de fundo na Europa, nos Estados Unidos, sem sinal de topo, Eurostock 50. Mas o índice DAX caiu, não é nada aqui diante do movimento, rompeu um pivô de alta na semana passada, o padrão da alavanca que a gente inclusive acredita que esteja em formação aqui no Brasil, em alguns índices, aquela coisa toda, então essa que é a ideia, uma alta até bastante inclinada, mostra algum nível de euforia da ponta compradora, e tem o MME prestes a romper de vez 1003 como resistência. O DXY em queda ajuda o nosso dólar, pelo menos para não subir. Provavelmente fará um pivô de baixa na perda de 101,915. Bovespa em dólares baratíssimo para os investidores estrangeiros. Deixa eu ver aqui até que data tem no Investimax. Aqui no Investimax nós temos até o dia 29, 4.600 em vendas. Né? Aí eu chego aqui no BOVA11, fechou em leve queda, ombro, cabeça-ombro invertido, a neckline está aqui a 5,76, enfim. O IBOV também tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Inclusive no IBOV eu deixei esse estudo pronto, ó, usando o Fibonacci, ele veio na retração de 50% de Fibo. Tem um ombro, cabeça-ombro invertido também, então... concorda comigo que está na retração do meio aqui de 50%? Ó. Então tá tudo certo, é uma formação de pivô. Poderia até descer no 61.8 aqui, se limitou a vir na metade do movimento de 50%. E aí, para a gente finalizar, o mini índice, ombro, cabeção, ombro invertido, fiz o desenho, eu vou apagar para não ficar um gráfico poluído. Sombra inferior, mais um pouco de pregão, fecharia na máxima. Né? Mas esse movimento de hoje ele frustra os planos de busca pelos 108 mil pontos essa semana, tem um pregão a menos, concordo, mas pode buscar 105, 106 pelo menos, né? 107. 108 é difícil, só para buscar 108 teria que ter alguma novidade muito diferente sobre o arcabouço, ou
da própria reforma tributária, que é muito difícil, né? Semana de Páscoa, os políticos estão mais preocupados em comprar os ovos de Páscoa para os amigos, para os aliados, que qualquer outra coisa, né? Com algumas exceções, que tem o perfil essencialmente trabalhador. Mas você percebe aqui, ó, na média, no 30 minutos rompendo média de 5,21, aí você observa gráfico de 1 hora, 60 minutos rompendo média de 5, prestes a fazê-lo na de 21, pivô de alta no rompimento de 101, 650. Se tivesse mais um pouco de pregão, buscaria a máxima do dia, que é 102,500. Pessoal, tá entregue então. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos em mais uma semana. Valeu!